Então, agora, né, vamos chamar aí para liderar o bloco de Trade Marketing o CEO da Small iTrade e diretor da Ampro, de Comitê de Marketing da Ampro, Stênio Souza. Boa tarde. Tá liberado aí, tá me ouvindo? Obrigado aí, meninas. Bom, boa tarde para vocês que estão aí de casa, tendo a oportunidade de participar desse evento. Parabenizar primeiro também a produção, muito bacana. Acho que a gente está trazendo uma série de conteúdos bastante importante para o nosso segmento, o segmento de live marketing. E a gente, enquanto comitê de trade aqui, acho que tem uma responsabilidade muito grande de encerrar o dia de hoje e manter ainda essa energia bastante alta. Até porque depois a gente tem um happy hour, né? E a gente também está ansioso por esse happy hour. Então, acho que sem muita delongas, eu gostaria de começar aqui chamando uma convidada bastante especial. Eu vou pegar minha colinha aqui, eu vou ler porque, vou te falar, ela tem um background quase que ocupou a página inteira aqui. Então, a nossa primeira convidada, ela já foi, né, executiva de Trade Marketing e Vendas, com mais de 25 anos, atuando em empresas multinacionais como Unilever, Coca-Cola, Diageo, L'Oréal, liderou times de Supply Chain, Vendas e Trade Marketing, gerenciamento de categoria e shopper, apaixonada pelo tema de colaboração entre varejo e indústria, com vários casos de sucesso, mentora na Ace Startup, VP de Shopper Marketing no Popeye, Brasil, e essa semana também ela deu início ao Startup Week, uma semana dedicada ao Trade Marketing. Isso não estava no script, foi eu que acrescentei aqui. Então, eu quero chamar a Daniele Mota, que ela vai trazer para nós um panorama do mercado de Trade Marketing durante a pandemia e o que a gente pode esperar dentro da disciplina de Trade Marketing, o que vai ser esse novo diferente. Então, queria convidar aqui a Daniele. Daniele, está por aí? Fala, Daniele, como é que você está? Eu estou super bem, gente. Que prazer, que honra estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Stênio, obrigada, Regis, obrigada ao time da Ampra pelo convite. E eu espero corresponder às expectativas e compartilhar aí um pouquinho do que eu tenho visto, né, nesses últimos 100 dias aí de pandemia também. Não, legal. Então eu vou deixar o tempo com você agora, né, para você trazer para a gente essa imersão, né, nesses 100 dias e o que de fato a gente vai poder levar para frente olhando o trade marketing, né? A gente viu que o trade marketing nesse momento de crise ganhou um protagonismo bastante grande. E a gente quer ouvir o que mais a gente pode fazer dentro desse segmento, dentro da disciplina de trade marketing. Vamos embora. Aí, compartilhar a tela. Acho que a Thaís está com a apresentação aí, Thaís. Vamos embora. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, é um prazer, né, estar aqui. Agradeço ao time da Ampro pelo convite. Né? Vamos lá para o próximo slide. Eu sou a Daniele Mota, né, e recentemente abri a minha consultoria focada em shopper, né, que é uma paixão, que une tanto supply chain, que une customer service, que une vendas e que une trade marketing, que é uma disciplina que eu realmente gosto e que acredito que faz a diferença para a gente vender mais e melhor, né, de maneira assertiva. E é um prazer estar aqui falando hoje para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, desde que começou essa pandemia, né, e acho que um pouquinho antes disso também,
eu sempre pensava como a gente podia fazer de forma alternativa, né, de forma diferente. E, sem dúvida, contar com o apoio de um ecossistema, né, não só de agências, como de amigos, de startups, ajuda bastante a entender como pode ser diferente, né, como as coisas podem ter visões alternativas. Eu sei que a minha visão é uma, mas ela é sempre limitada. E já tem um tempo eu comecei aí o movimento do novo diferente, porque o novo normal é utopia, não tem mais normalidade. Aliás, nunca teve. É a gente que tenta normalizar e achar padrões. Mas a verdade é que a vida, a todo momento, nos coloca desafios complexos e difíceis, e que nesse momento é melhor que a gente tenha a mente aberta e que seja flexível. Então, a provocação que eu trago, né, é sobre o novo diferente. É isso que a gente vai falar, né? Não só o novo diferente no nosso mindset, sobre inovação, sobre o trade marketing, né? Quais são as competências, o que esperar desse novo shopper, né, que vai sair daqui a pouco para voltar às lojas do varejo. E você, né? Você está aberto para o novo? Você está diferente? Então, vamos lá, vamos construir esse raciocínio juntos, tá bom? Eu vou provar para vocês, né, em primeira mão, que vocês hoje já acordaram diferentes, tá bom? Pensar diferente, fora da caixa, né, não é assim tão difícil, porque é algo biológico, é algo que já está em nós. Então, para você ter uma ideia, né, hoje, todos os dias, e hoje, inclusive, vocês acordaram com 70 bilhões de células mortas e outras 320 bilhões de células renovadas. E a cada 10 anos, o nosso corpo se regenera totalmente. Então, para quem diz que não está diferente, preste atenção. Próximo. E sobre as nossas emoções? E sobre as nossas recordações? Também vou provar para vocês que as recordações que vocês têm, elas também mudam. Tá bom? Portanto, você está diferente hoje. Imagina aquela viagem super bacana que você fez com uma amiga. Nossa, vocês foram para um lugar incrível, conheceram lugares excepcionais. Meses depois, você brigou com aquela amiga. E adivinha o que aconteceu? Aquela viagem que tinha sido incrível, não era mais incrível. Na verdade, você não queria ter comido naquele restaurante, você não queria ter ido naquele lugar, a sua recordação mudou a partir da emoção nova que você viveu. Então, de novo, você está diferente. E agora vamos para o último, provando para vocês que hoje vocês já estão diferentes. Quando a gente dorme, né, no nosso processo de relaxamento, né, a gente vai emagrecendo, né? A gente vai liberando ares, gases, ar líquido pela transpiração. Então, quando a gente acorda aí de manhã, a gente está mais magro e mais alto. Bom, já são 5 horas da tarde, acho que vocês já estão me vendo aí de uma maneira mais gordinha e baixinha. Mas posso garantir que no dia a dia vocês estão diferentes. E eu vou provar mais que a gente está diferente, tá bom? Então vamos lá. Próximo slide, por favor. Esse daqui é um slide, né, um reporte da Bain Company que mostra como os nossos valores mudaram desde a pandemia. Né? Então, não é só o nosso corpo biológico, as nossas emoções, mas também aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente entende que é importante, não só para a gente, como para a sociedade. Isso aqui lembra muito a pirâmide de Maslow, e não é à toa, não é uma coincidência, né? Quando a gente pensa que existem valores mais inspiracionais, né, mais voltados para a sociedade, para um crescimento coletivo, mas que nesse momento de pandemia a gente também desceu um pouquinho aí a nossa maturidade, a gente está mais individualista, né? A gente está ansioso, a gente está com medo, né? Então, todas as comunicações, seja de trade marketing, seja das marcas, né? Seja os times de RH, buscam reduzir essa ansiedade, né? Trazer minimizar esse risco que hoje o ser humano está sentindo. Então, isso também mudou, né? E entender essas mudanças nos ajuda a como a gente também precisa se comunicar,
seja com os nossos times, seja com os nossos parceiros, seja com os nossos clientes, né? Todo esse ecossistema está diferente. Vamos para o próximo slide? Pois é, gente, tá tudo diferente. Tá tudo novo. Mas a gente não gosta disso, né? A gente não gosta de incertezas. A gente gosta de inovação, a gente gosta de novidade, mas a gente também tem medo. E aí, vamos para o próximo slide. Foi o que uma pesquisa de doutorado da Melanie Müller traz. Ela foi entender por que as pessoas gostavam, buscam criatividade, né? Querem pessoas criativas, mas ao mesmo tempo a gente rejeita isso. A gente rejeita a inovação. E a pesquisa que ela fez ela coloca 2 grupos com níveis de incertezas diferentes, né? E quando você vê que o nível de incerteza aumenta, põe aí na tela, olha o que aparece, gente. 2 vieses. Um viés negativo contra a criatividade, então quanto mais incerto, mais a gente bloqueia a criatividade. E também a gente rejeita aquela pessoa que trouxe algo inovador, algo diferente. A gente tem mais dificuldade de reconhecer ideias criativas. Então, criativos de plantão não é fácil, né? Não é, apesar de todo mundo querer o novo, a gente tem medo do novo. Então, é importante entender como a gente, num ecossistema, consegue minimizar essas incertezas, porque isso também foi um output que saiu desse mestrado, dessa pesquisa da Melanie. Vamos para o próximo. Bom, só que depois de 66 dias, hábitos estão consolidados em nós, né? Nós já mudamos, então mudamos diariamente, já mudamos do que éramos há 66 dias atrás, e estamos nessa constante mudança, ainda passando por um processo de incerteza bastante importante. Então, vamos dar uma olhadinha quais são os comportamentos que surgiram, né? Uma pesquisa do Ibope, por exemplo, nos trouxe o que a gente está fazendo de diferente, né? A gente como brasileiro. Então, 72% mudaram a forma como se relacionam com as pessoas, né? Como consomem, como compram, como se relaciona com a gente mesmo, né? Afinal de contas, trancados em casa, a gente se conheceu muito mais, né? Conheceu quem está ao nosso redor, de uma maneira que a gente, naquela vida que tínhamos, dificilmente conseguiríamos. Vamos lá para a próxima. Bom, e essa mudança, esses 66 dias de mudança, também nos trouxe impactos, né? Impactos, não dá para não falar de uma economia que vai entrar em recessão, né? Que a gente vai ter que ajustar aí as nossas propostas de valor a um bolso mais apertado. Então, vamos lá, esse foi um dado, o próximo slide vai nos trazer aí alguns dados do último webinar da Nielsen, sobre esses impactos socioeconômicos, né, onde o número de informalidade aumentou em quase 40%, né, o nível de desemprego, que já era alto, né, antes da pandemia, continua alto, mas nós temos um contingente aí de pessoas ainda mais endividado. Então, o varejo, os times de live marketing vão precisar pensar junto com a indústria quais são as alternativas para a gente driblar essa nova crise, né? Afinal de contas, como foi falado anteriormente, o brasileiro já sabe muito sobre crise, mas essa impacta, né, ainda mais a jornada digital, a gente vai ver que isso trouxe impactos muito significativos, né? 27% aumentaram as compras online, 53% aumentaram a busca da experiência omnicanal. E aqui, né, falando da OmniShopper, é uma especialidade. Gente, o varejo da loja física não vai morrer, pelo contrário, né? A gente anseia que ele volte diferente. Isso sim, né? Não dá para voltar do jeito que a gente era antes, né? Efetivamente. Eu acho que muita coisa mudou. Mudou a forma como as pessoas compram, mudou o que elas buscam nas suas cestas, mudou o sentimento dela em relação à compra,
ela reduz a frequência dela, o que, por outro lado, também aumenta a lealdade ao varejista. Então, temos oportunidade de fazer diferente. Não vamos voltar e recuar como era anteriormente, né? Essa retomada tem aí, nos dá a perspectiva de fazer algo realmente diferente. Então, vamos para o próximo slide. Bom, o novo diferente requer que estejamos abertos e flexíveis para a mudança, né? Acho que esse é um primeiro passo, apesar de inconscientemente termos receio dessa mudança. Vamos para o próximo slide. Bom, isso nos traz uma dualidade, né? E a gente sempre vai navegar nessa dualidade, né? Ora num lado, ora no outro lado. Entre o isolamento e a conexão, entre o físico e o virtual, entre novos hábitos e não quero mudar, né? Não dá para mudar tudo, entre avançar e recuar, né? E acho que o que a gente está vendo hoje aqui com a retomada só nos resta avançar, mas de uma maneira diferente, tendo dados como aliado também. Então, vamos para a próxima. Vamos percorrer um pouquinho o que é cada um. Entre isolamento e conexão, né? E aí, fazendo um funil aqui do que a gente está falando, eu vou trazer sempre um pouco do varejo, né? Do varejo alimentar, o varejo farma, que é um pouco mais do meu território. Então, quando a gente fala aí de dualidade, né? Por um lado, a gente está no isolamento, estabelecendo novas relações com a nossa casa, agora é tudo indoor, né? A casa virou um santuário, é na casa que a gente faz muita coisa, é o nosso porto seguro. Então, fazer coisas em casa traz para a gente, né, endorfina, né? Traz para a gente relaxamento, até para aceitar esse novo, né, o diferente. Por outro lado, a gente quer a conexão. E aqui estamos conectados e eu estou falando comigo mesmo, olhando para a tela, que vontade de estar nesse palco junto com o Estênio, vendo um monte de gente, né? Mas, ao mesmo tempo, a conexão nos permitiu estar em lugares que a gente nunca imaginou, visitando pessoas e conhecendo coisas que a gente nunca imaginou. Isso nos traz novas referências. Uma outra coisa interessante que a conexão traz é o senso de ajuda. Né? Vocês podem não saber, mas uma das palavras mais buscadas no Google recentemente é a palavra juntos. Né? Juntos somos mais fortes, juntos vamos sair dessa, juntos com o Covid. A palavra juntos é uma das palavras mais clicadas no Google. Né? E é justamente isso que a gente busca, é estar junto, né? Mostrar que não estamos sozinhos no isolamento, né? Que a gente realmente está numa comunidade, está num ecossistema, falar de colaboração. Então, vamos para o próximo slide. Entre o físico e o digital. Eu adoro essa imagem, né? Porque, para mim, ela mostra realmente como é que as coisas vão se juntar, né? Elas vão se conectar e, cada vez mais, a gente não vai saber onde começa um e termina o outro. Próximo slide, por favor. Entre o físico e o digital, né? Com a ascensão do digital, aumenta muito a possibilidade de planejar, de pesquisar, de ter mais certeza, de se informar. Então, nós temos um shopper hoje muito mais planejado, com muito mais informação, que pesquisa antes de comprar. Mas, por outro lado, quando a gente vai ao ambiente físico, a gente quer encontrar tudo aquilo que a gente procura, né? Então, itens, ruptura virou número 1 para caçar, para tirar, né? Para promover uma experiência bastante importante hoje para o shopper, que está indo em poucas lojas, né? Mas está experimentando canais alternativos, né? Como Instagram, catálogo, live stream, né? Já tem, a Americanas.com acabou de trazer aí o live streaming como um canal de vendas. Vamos para o próximo. Bom, e muita gente fazendo coisas pela primeira vez. E isso é muito bacana, né? Essa experiência, alguns tendo experiências positivas, outros experiências negativas, mas muita gente pedindo agora compras por aplicativo, né? Quase 16% de pessoas ingressando, fazendo coisas pela primeira vez, né? Quando a gente olha para o supermercado, então,
30% eram usuários regulares e 31% são acessos pela primeira vez. Então, muita gente experimentando o digital nessa jornada omnichannel. Gente, não existe jornada digital ou física, elas são sempre juntas. E o time de trade marketing tem aí a missão de identificar quando ela é mais digital, quando ela é mais física. E, sem dúvida, contar aí com o apoio do time de live marketing para fazer as coisas acontecerem, seja num canal, seja no outro. Vamos para o próximo slide? Bom, as pessoas não precisam mais ir para as lojas, né? Elas têm que querer ir para as lojas. E aí, de novo, varejo, indústria e agência precisam estar juntos, criando esse ambiente. Vamos para o próximo slide? Manter hábitos novos ou, manter hábitos ou criar novos hábitos, né? 44% dos shoppers estão visitando lojas que eles nunca visitaram. Né? Temos uma oportunidade incrível de mostrar onde estão as coisas. O shopper se sente perdido dentro das lojas, gente. Existe uma necessidade urgente de revisão de mini-floor, né? De comunicação. E aí, time de live marketing, agências, por favor. Ninguém sabe o que é uma categoria de matinais, né? Espero que a gente saia dessa pandemia com novas lojas, né? Com lojas mais funcionais, inclusive para o shopper. Outras coisas, né? Agora mudamos, quando a gente olha novos hábitos, novos critérios para a escolha de loja, né? Não só a proximidade é importante, mas encontrar o que vai buscar, mas ter rapidez, ter uma jornada mais fluida, ter uma loja limpa, né? São critérios aí, novos critérios que entram como atributos de decisão. Vamos para o próximo. Bom, e aqui o cara que eu mais gosto, que é o shopper, né? Que é o seu cliente, né? A gente não tem que trabalhar para os nossos chefes não nos ouçam, mas a gente tem que trabalhar para o cliente, né? E é dali que sai muita informação. Vamos para o próximo slide? E aqui, o quanto que a gente está trabalhando em conjunto, né? O quanto a gente realmente está mapeando essa jornada do shopper dentro da loja, né? Quais são as áreas quentes, quais são as áreas frias, que tipo de comunicação a gente tem que colocar em cada um desses espaços agora, que mudou toda a dinâmica, né? Com essa pandemia. Como é que essa jornada omnichannel, em que momento ele busca, em que momento ele sai da loja, em que momento é a hora de fazer aquela conversão, né? E agora, nessa retomada, as pessoas voltando para as lojas, como é que a gente surpreende? A gente tem tanto acesso à informação, mas ainda faz poucas ações de CRM, né? Vamos para o próximo slide? Bom, aqui é uma fala do Jack Ma, né, onde a fronteira entre o comércio online e offline vão desaparecer à medida que a gente foca em entender as necessidades personalizadas de cada consumidor. Gente, tem ainda uma transformação enorme para ser feita no varejo físico, né, nas lojas físicas. E aqui são alguns exemplos, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas, enfim, lojas que têm academias, lojas que têm pubs, né? Talvez agora a gente tenha que fazer diferente, não pode ter tanta gente lá dentro, mas a loja vira um centro, né, para aquela comunidade, para aquele bairro. E o desafio da omnicanalidade. Como é que a gente tem times funcionais? E aí, o que eu quero trazer é que, gente, a gente tem que parar com esses silos. Os silos não vão nos levar muito adiante. Então, a gente consegue enxergar até um determinado momento, né? Os times de trade marketing, até um determinado limite. Mas quando a gente chama outros parceiros para compor, a gente vai muito além, né? E para superar os desafios da omnicanalidade, a gente vai precisar estar junto. Vamos para o próximo slide. Bom, times multifuncionais, a gente está falando aí de um ecossistema, né, para juntos, né, a palavra mais falada, e inclusive era um dos outputs da pesquisa, né, que reduz a incerteza quando estamos juntos, e sobretudo, como é que a gente pode ser protagonista dessa mudança? Porque ela não vai ser fácil,
ela nos traz incerteza, ela nos traz dores, mas ela é irremediável. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigada. No próximo slide tem alguns contatos. E eu agradeço. Espero que você tenha ficado diferente. Legal, Dani. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tá, legal. Obrigado aí pela seu warm-up aqui para o nosso painel. Né? Você conseguiu dar uma contextualizada bastante interessante, que mostra que a gente tem uma avenida de oportunidades enorme. Né? Quando a gente começar a juntar todas essas possibilidades e através de uma colaboração, indústria, varejo, agências, a gente tem condições de construir situações mais positivas, né? E sempre colocando, como você falou, o shopper como centro de tudo. Aí, né? Eu quero aproveitar agora também, então, pegando um pouco desse gancho que foi deixado pela Dani, a gente vai trazer agora 2 cases para falar um pouquinho de como é que foi essa mudança no momento em que entramos numa pandemia, as incertezas eram enormes, mas a necessidade de continuar fazendo a roda girar e estimular o consumo, gerar demanda, isso teve que continuar, não pôde deixar de ser feito. Né? Então, agora a gente vai ver um pouco na prática 2 cases, um voltado para o varejo e outro de indústria, que vai tratar um pouco desse momento de reinvenção que essas empresas passaram. A primeira convidada que eu vou chamar é administradora de empresas com especialização em marketing, pós-graduada em gestão de projetos, pós-graduanda em neurociência do consumidor, mais de 7 anos de experiência no varejo de supermercado, diretora de marketing da rede Supermercados Dalben. Vou chamar aqui a Fernanda Dalben, que vai contar um pouquinho para nós dessa experiência que ela teve, ainda mais que ela comentou comigo que ela começou com um projeto de experiência Dalben lá desde 2017, e em março ela se viu numa situação que ela teve que se reinventar totalmente. Né? E ela vem contar para a gente um pouquinho de como que foi essa reinvenção, porque ela teve que continuar ativando marcas, gerando experiência com o seu consumidor e proporcionando, claro, aumento de sellout, né? Venda. Varejo está interessado em vender, né? Fê, você está por aí? Olá, pessoal. Tô sim. Tudo bem, Estênio? Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vinda. Conta pra gente aí um pouquinho dessa sua história do varejo, né? Tem uma história muito bacana. Obrigado pela sua presença. Imagina. Obrigada a vocês. Obrigada, Ampro, pelo convite. Dani, arrasou. Muito boa sua apresentação. Meus parabéns. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernanda Dalben, sou diretora de marketing da rede de supermercados Dalben. Vou contar brevemente para vocês, para quem não conhece, né, a rede, e alguns cases que a gente tem feito e que trouxeram resultados e vem trazendo resultados aí no momento que realmente a gente se viu sem saber muito o que fazer, como a gente se reinventar, e aí todo mundo colocou a cabeça para funcionar e a gente está atingindo bons resultados com isso. Então, se possível, compartilhar a apresentação, por favor. Pode iniciar? Esse é o primeiro slide de capa. Bom, falando brevemente, acho que o dia todo aí todo mundo já entendeu, né, todos os desdobramentos que a pandemia gerou, e que isso trouxe muitos desafios para a varejo indústria, e principalmente aí na área de trade marketing, né, que é a área que eu atuo aqui na empresa, que o trade marketing ele foi forçado a buscar alternativas devido a essa restrição de contato, né, e física mesmo, né, como é que você coativa o ponto de venda, principalmente, como é que você se relaciona com o seu cliente. Então, esses desafios foram muito grandes, e também com relação a essa parceria indústria e varejo. E a digitalização foi um dos caminhos que as empresas passaram a seguir, né? Isso transformou muito a questão da venda online, onde houve na verdade, uma força e uma maior para acontecer a omnicanalidade, e também o shopper, ele passou a se adequar, ele passou por um processo de adequação
as compras, as experiências online, né? E tudo isso acabou gerando desafios, tanto para o varejo, com a indústria, mas também para o shopper. E a seguir, nós vamos apresentar cases, então, da rede de supermercados Albem. Pode passar, por gentileza. Né? Então, diante desse mercado que ele começa a vislumbrar um recomeço, como é que a gente pode fazer melhor? Né? Então, eu trouxe para vocês alguns cases de como a rede da Albem se reinventou, principalmente com relação ao trade marketing. Mas, primeiro, eu gostaria de contextualizar, né, como eu disse, para quem não conhece um pouco sobre a rede. A rede existe desde 1974, esse ano ela completa 46 anos, possui 3 lojas físicas na cidade de Campinas, mas já vislumbra expansões aí na região, como Valinhos e Paulinho. Além de todos esses dados que vocês podem ver, não vou ficar falando todos os dados, mas uma coisa que é importante falar é que um dos pilares, né, do propósito de marca é o surpreender. Então, tudo que a gente falar a seguir está muito linkado com o nosso propósito de marca. Pode passar? E dentro desse propósito, nós criamos o projeto Experiências da Albem. E na sequência a gente vai entender um pouquinho sobre ele. Então, ele começou, como o Estênio bem disse, em 2017. Então, vejam, desde 2017 a gente trabalha a questão da experiência, principalmente no ponto de venda, né? Que esse projeto ele consiste em ter uma programação mensal de eventos, principalmente, relacionados com diversos temas, né? Gastronomia, saúde, bem-estar, e sempre foi em parceria com a indústria. Então, para a gente falar hoje de se reinventar nesse termo de experiência no ponto de venda foi um pouco mais fácil, mas também não é impossível quem gostaria de iniciar isso, né? A gente não está inventando a roda, pelo contrário, a gente está olhando para o consumidor, olhando para novas possibilidades de experiência. E aí, com a pandemia, a gente teve que reinventar o nosso modelo de negócio e o projeto Experiências da Albem, né? Então, durante a pandemia, ele ganhou essa versão online. Primeiro, vou mostrar para vocês como a gente fazia antes da pandemia, né? Vou mostrar 2 vídeos curtos, relativamente curtos, são vídeos que a gente compartilha aí nas redes sociais, então quem quiser ter acesso depois está no YouTube da página da Albem. E o primeiro é um vídeo de uma das experiências que a gente tinha, que eram as feiras de vinhos, de cerveja, enfim. Então, primeiro, o próximo slide mostra o vídeo de uma feira de cervejas que a gente fazia, né? Eu vou falar fazia, porque no momento está suspenso, mas obviamente pretendemos retornar. E a gente faz esses eventos nas lojas, promovendo desconto, degustação e uma experiência diferente no ponto de venda. Então, próximo slide, por favor, é o vídeo de uma das ativações. Então, a hora que eu vejo esse vídeo, me dá até uma dor no coração, que foi o último evento que a gente fez, bem antes do início da pandemia, foi logo após o Carnaval, uma semana depois do Carnaval. Aí, depois, aconteceu toda essa questão da pandemia, isolamento. Então, foi realmente uma última experiência aí nas lojas físicas, mas que serve de exemplo de como a gente ativa, né, os nossos fornecedores e traz a indústria para perto quando a gente fala de experiência com o shopping, né? E o próximo vídeo foi de um lançamento de uma marca de carnes defumadas que a gente tem aqui na loja, né? A gente faz a defumação de carnes em smokers, onde o cliente até consegue acompanhar o processo, então também é uma experiência. Mas a gente fez um evento, então eu trouxe para somente ilustrar
como a gente também ativa as nossas próprias campanhas e lançamento de produtos com eventos. Bom, então esse é mais um dos cases, né, que a gente criou aí também antes da pandemia. E aí, com todo esse desafio, né, a gente entendeu que era o momento de se relacionar de uma forma diferente dentro das experiências da UBEM. Então, a gente criou um movimento, na verdade, né, que é o guarda-chuva desse movimento, é o Experiências da UBEM, que é o movimento Fique Bem em Casa, né? Então, os noticiários, o nosso governo, né, todo mundo incentivando, nossas autoridades incentivando a gente a ficar em casa, né, impuseram, né, a questão do isolamento social e do distanciamento social. Então, a gente entendeu que, legal, temos que ficar em casa, mas então vamos ficar bem em casa. Foi quando a gente criou esse movimento com o objetivo, né, de trazer aos clientes, ao público também do Dalbem, mais do que apenas informações ou postagens aleatórias ou ofertas. A gente entendeu que a gente tinha que levar entretenimento, né, e deixar essas pessoas realmente bem em casa. Então, tudo que a gente vai mostrar daqui para frente está dentro desse guarda-chuva aí do Experiências da UBEM, com esse selo do Fique Bem em Casa, que foi quando a gente transformou as experiências de uma maneira online, onde as pessoas estão passando esse tempo em casa. Então, a seguir, a gente vai ver algumas ações, como, por exemplo, as lives, né? Então, a gente vê hoje que durante esses 4 meses, muitas empresas, tanto do varejo quanto da própria indústria, fazendo lives, né? E a gente foi um dos primeiros a começar esse movimento em parceria com a indústria. E também tivemos uma iniciativa de envolver os chefes dos restaurantes locais, porque a gente entende também que esse segmento está sofrendo bastante, né? Os restaurantes estão sofrendo bastante, e nós, por sermos uma empresa regional, temos essa responsabilidade também com a comunidade. Então, a gente trouxe esses chefes até para poderem divulgar aí a questão do seu delivery, do takeaway, né, que como eles estão oferecendo esse serviço novo. Então, de um lado, a gente tem a indústria, de um lado, a gente tem o varejo, do outro lado, a comunidade, ou seja, os chefes, né? Isso gera um engajamento, inclusive emocional, porque a hora que o nosso público, poxa, olha, eu conheço o chefe tal, eu frequento o restaurante X, e sem contar que essas pessoas são formadoras de opinião. Então, um chefe fazendo um churrasco do restaurante, como essa foto, né, usando os produtos da Perdigão, isso quer dizer que ele confia nesse produto. Esse chefe não ia realmente usar a sua imagem, usar a imagem do seu restaurante se ele não confiasse no produto. Então, isso gera também uma credibilidade, ajuda a gente a comunicar de uma maneira extremamente diferente do que, por exemplo, esse produto está exposto numa gôndola, né? Então, eu entendo que a gente consegue atingir alguns pilares dentro de propósitos de marca com essas experiências de live, né? Então, primeiro que a gente consegue educar o shopper com relação a, por exemplo, a uma receita, né? A informar, por exemplo, sobre um produto, né? Muito além da gôndola, que eu sempre gosto de falar. Entretenimento, é o momento que ele está ali relaxando, vendo o chefe que ele gosta, um restaurante que ele não conhece, né? E também uma recompensa, porque durante as lives a gente oferece oferta. No próximo slide, a gente mostra como a gente consegue realizar essa conversão de vendas. Como que a gente realiza? Primeiro que o online, ele conversa com o online, né? Então, as lives, obviamente, acontecem de uma maneira online, né? As pessoas têm acesso às nossas redes sociais e conseguem visualizar. Porém, quando ela chega no ponto de venda, ela também consegue ver o anúncio daquela live que vai acontecer e a oferta daquela live. Ela também consegue comprar online.
né? Então, é um cross, uma omnicanalidade mesmo. Fora tudo isso, a gente ativa a base de CRM para aquela oferta de interesse e também para chamar para assistir a live, né? No caso, tem a Noig Bauer com chocolates e a Seara, que a gente utilizou os produtos para fazer uma receita mais rústica. Também Dark Post, QR Code em tempo real para a pessoa comprar a oferta, e sem contar que a gente ativa, como eu disse, a questão do nosso e-commerce e a questão das lojas físicas. E um outro formato, né, de experiência que a gente criou foram as degustações comentadas online. Então, a gente já tinha essa prática de fazer as degustações nas lojas, convidando a base de CRM, em torno de 50 clientes, para falar com um especialista da indústria, né? Então, degustações de vinhos, degustações de queijos, até de carnes suínas, a gente já fez com um chefe desmistificando a carne suína. E aí, quando a gente se viu no momento que não daria para trazer essas pessoas na loja, a gente falou, bom, então nós vamos até essas pessoas. Começamos a vender kits de degustação com acesso restrito, né, para quem adquiriu o kit, para participar dessa aula com um especialista da indústria, e a gente consegue, com isso, educar, informar, entreter e recompensar também o shopper, uma vez que ele compra todo esse combo com desconto, vem brinde, vem taça, vem indústria parceira querendo fazer cross, né, por exemplo, a 3M ativou com as esponjas não risca, na degustação de vinhos, então faz todo sentido, né? Então, são coisas que a gente vai, como trade, costurando junto com a indústria para gerar um benefício maior, cada vez mais, para o nosso cliente, para o nosso consumidor final. E ainda falando de degustação comentada, no próximo slide, então, a gente usa a nossa base de CRM para ativar essas pessoas que têm interesse nesse assunto, obviamente, né? A gente acaba até fazendo esse cross de venda. Então, quando a gente ensina, no caso dessa foto, né, que foi uma parceria com a Red Bull, o consumidor a fazer drinks em casa, automaticamente você está induzindo, né? Eu vou usar essa palavra, parece que ela pode ser até levada para pejorativo, mas ela não é. Mas, assim, estimulando, então, vamos melhor colocar, estimulando aquele consumidor a entender que ele pode consumir outros produtos relacionados, né? Então, ele pode consumir a lima da Pérsia, ele pode consumir água com gás, ele pode consumir um hortelã, né? A gente tem aqui dentro um setor com a granel, né? Então, a gente tinha ali a semente de zimbro. Enfim, a gente ensina como fazer, né? É o do it yourself, né? O consumidor fazendo em casa, mas, ao mesmo tempo, a gente também ensinando ele a comprar, informando. E aí, para fechar as experiências, né? Eu trouxe apenas 3, a gente também inovou com o modelo de loja ao vivo. Não sei, algumas empresas fizeram uma iniciativa parecida, quando a gente olha, por exemplo, a Dengo, né? Mas ainda não como a gente fez aí no varejo. Então, o próximo slide, por favor, mostra uma ação que nós fizemos em parceria com a Nestlé. Foi a primeira loja ao vivo que a gente fez. Fizemos a segunda semana passada de pizzas e já estamos com as próximas programadas. A ideia é ter uma por mês. Então, como é que funciona, né, a loja ao vivo? Nada mais é do que uma live, né? Então, a gente foi até a sede da Nestlé em São Paulo nesse dia, gravamos lá com o chefe da Nestlé. Nós estávamos vendendo tábuas de fundi Nestlé, com alguns outros acompanhamentos, e essa venda acontecia em tempo real, né? Porém, é diferente quando o consumidor olha esse produto ali na gôndola ou exposto no balcão da nossa padaria, e com essa loja ao vivo, ele tem a oportunidade de conversar com a pessoa que desenvolveu aquela receita, né, para ser vendida na loja. Então, nesse caso, o chefe Pedro, ele explicava quais eram os ingredientes, o que a pessoa poderia colocar, se ela quisesse complementar a receita, uma canela, não lembro mais, de uma paçoca, enfim, ele foi falando, e nisso, o tempo inteiro, a gente tinha um QR Code para venda, para cair no site, a pessoa comprar online e receber em casa. Então, a loja ao vivo nada mais é do que uma demonstração além da gôndola, né, além do rótulo desses produtos. Então, brevemente, eu contei um pouco do que a gente tem feito aqui na Rede Dalben. Espero que vocês tenham gostado. Quem realmente ainda quiser compartilhar mais informações, estou à disposição nos contatos aí do slide. E a gente acredita, né, dentro do nosso DNA, né, de que a gente tem esse pilar de surpreender, que esse novo diferente que a Dani tanto falou, ele veio realmente para ficar, e a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, entender o que o nossa principal razão de ser, que é o consumidor deseja e quer, é muito importante e fundamental para que a gente atinja esse sucesso, tanto no varejo quanto na indústria.
Então, deixa aí meus agradecimentos à Ampro pelo convite, Stênio e toda a equipe, e fico à disposição nas minhas redes sociais, por e-mail. Muito obrigada, viu? Oi, perfeito. Fê, obrigado aí, excelente iniciativa que você teve. Deu para notar o quanto a colaboração ela faz parte para isso acontecer, né? Principalmente varejo e indústria, que sempre foi um pouco nebulosa essa relação, mas eu acho que vocês estão tomando a linha de frente, mostrando que é possível fazer muita coisa em colaboração. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Agora eu vou chamar, dando continuidade aos cases, quero chamar aqui o próximo convidado, o Kerley Silva. Ele tem um candidato com uma vasta experiência dentro do canal Pharma. A gente falou de varejo, agora vamos falar do canal Pharma. Então, gerente de trade marketing da Pfizer, graduado em administração de empresas, psicologia e pós-graduado em marketing. Atua na indústria farmacêutica há 23 anos, passando por diversas empresas. Atualmente na Pfizer, já atuou em áreas como representante médico, acesso ao mercado, gerente comercial, gerente de trade marketing. E agora ele está gerenciando estratégia comercial de produto, de receita controlado, OTC e correlatos, além de gerenciar toda a equipe de campo de merchandising e promoção. Né? Ou seja, ele vai falar muito baseado naquilo que nós, agência de trade marketing, temos como core, né? Tá presente ali na última milha, né? Na relação não só com o shopper, com o consumidor, mas também com o varejista. E eu quero chamar aqui Kerley, tudo bem? Tudo bem, Stênio? Então, como é que vai? Obrigado, vou começar agradecendo, obrigado pela oportunidade, o fórum de discussão, acho que excelente, e o cenário aí lindo, viu? É uma pena não poder estar com vocês aí presencialmente, mas felizmente a gente tem o ganho da tecnologia para nos ajudar, né? Não, tá bem bonito mesmo. Bom, vamos lá, vou deixar com você agora para você contar um pouco como que foi esse processo de mudança que do dia para a noite você teve que readequar todas as suas atividades, principalmente atividade de campo, para manter ainda o nível de serviço com o seu ponto de atendimento, né, que é o ponto de venda especificamente. Perfeito, obrigado. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Eu acho que nós tivemos aqui excelente, só primeiro, volta um pouquinho. Tem um antes. Isso. Isso, aí. Eu acho que nós tivemos aqui um fórum de discussão bem interessante, né? Adorei a apresentação da Daniele, muito legal. A ideia, para quem é de trade, vive de trade, é muito, muito gostoso escutar esse tipo de interação, né? E da Fernanda também, trazendo outras formas de pensar no varejo e na cadeia como um todo, né? Como vocês viram, eu venho de uma base específica do canal Pharma, e principalmente integrada com aqueles produtos que são controlados. Eu tenho 2 produtos que a gente chamamos de OTC, né? Que são aqueles produtos que têm acesso direto no B2C. Nosso maior negócio está no B2B. E aí que está o desafio, né? O desafio que não é fácil, né? É um desafio que eu preciso engajar profissionais de saúde para que esses profissionais tenham conhecimento e levar essa informação até meu consumidor, para o shopper, e principalmente para os pacientes, né? Nós somos uma empresa que pensamos principalmente no avanço, né, nos grandes avanços, e principalmente na relação, como se fala, com o nosso propósito, né, que é salvar vidas. Toda vez que eu me proponho, que eu falo da Pfizer, né, aqui em parceria com a Alice também, que é o nosso terceiro, muita gente me pergunta, vamos falar de Viagra? Eu não vou falar de Viagra, né? Agora a segunda opção é falar, e aí, a vacina? É só isso que a gente escuta. Espero que a gente tenha a mesma tendência, né? Que a gente tenha o mesmo sucesso, que tenha outras vacinas no mercado. Muita gente já se fala, vai ter vacina só na Pfizer? Não, espero que não, né? Porque a gente está falando de uma população mundial. Espero que a gente tenha 4 ou 5 vacinas no mercado, porque o tamanho desse mercado é algo grandioso, né? E a proposta aqui é falar um pouquinho como é que era o nosso mundo do varejo antes da pandemia, né? Pode passar o próximo slide, por favor? E aí tem uma coisa interessante. A Daniele falou bastante sobre o físico, né, e o digital, né? Aqui eu já estou trazendo alguns assuntos que a gente tem falado sobre. A gente usa um termo aqui, uma terminologia que é o Physigital, o Physigital para o nosso time de venda, porque o time já se adaptou.
Faz 4 meses que uma força de vendas que faria todo esse projeto, todo esse trabalho, olha a visibilidade dentro de uma farmácia para um OTC, a chance de poder estreitar relacionamento com o farmacêutico, levar informações técnicas, comerciais também, porque ele faz as duas coisas, mini meeting. Gente, para vocês terem uma ideia, até o material, a toalha de mesa, a gente leva para a farmácia para ter uma ação com visibilidade e marca institucional, né? Tem 2 formas de trabalhar. Tecnicamente, discutindo e falando sobre marca, sobre produto para o farmacêutico, mas para um balconista, um gerente de loja, para que essa informação chegue até o shopper, nós utilizamos o canal comercial, né? Então, tem uma série de outras atividades. E faz 2, 3 anos para cá que a gente já vem ganhando velocidade no canal digital. Você vê aí que uma das fotos representa uma realidade aumentada de produto. A gente leva o RA tanto para o farmacêutico e também para o consumidor. O consumidor vai lá com o aplicativo da própria farmácia, clica, passa pelo um produto, ele consegue ter acesso a um vídeo discutindo, falando sobre informações de bula, tá? Próximo slide, por favor. E, de repente, né, dentro desse todo esse mundo, uma força de vendas inteira no campo, fazendo atividade, engajada. Logo no mês de março, nós recebemos uma comunicação do nosso CEO, do nosso presidente, e assim que ficou nosso escritório, praticamente vazio, né? Não teve... A gente estava, inclusive, numa reforma em um dos andares, parou a reforma, e de lá para cá, está todo mundo trabalhando em casa, em home office, e quando eu olho isso para um gerente de contas, por exemplo, é um desafio, mas não é tão difícil. É um desafio para segurar ele dentro de casa. Mas o fato de poder se conectar com uma grande rede, por exemplo, ainda se tornou de uma forma viável, né? Porque ele tem acesso. Agora, um time de promoção, que é o nosso terceirizado da Alice, por exemplo, a gente tinha quase 70 pessoas no campo, segurar dentro de casa, aí foi mais difícil, porque ele está acostumado a implementar, botar a mão na massa, né? Em fazer as coisas e olhar para a farmácia e falar, o que eu tenho que fazer aqui dentro da minha estratégia, né? Próximo slide, por favor. E, de repente, a gente começa a se comparar e tentar olhar, né? Como é que é o mundo pós-Covid, observando a atividade que eu tinha da farmácia versus o modelo digital. Mais um, por favor. E aí, logo em si, como a gente vem na parte de trade marketing com algumas atividades muito digitais há quase 2 anos, eu entendo que não se tornou tão difícil. O mais difícil foi continuar com o time isolado, né? Que foi mais mental. A mudança, esse mindset que a gente teve que fazer com o time de força de vendas, então teve muito treinamento, teve consultoria, teve um outro formato de estratégia, e aí eu acabei desenhando com trade. A minha área é uma área de estratégia, não fico somente na operação, totalmente estratégico, né? Então a gente repensa, relê, trabalha muito com pesquisa de mercado para lançar uma estratégia, e a gente se deparou com 4 pilares, né, estratégicos. O primeiro é o de relacionamento, né? Todo relacionamento que a gente já tem dentro das farmácias. E aí, gente, a gente se deparou com um momento logo em março que praticamente o canal de e-commerce, muita gente falou disso aqui, né, no alto consumo, mas também para aqueles pacientes crônicos aconteceu a mesma coisa. O e-commerce das farmácias triplicaram, cresceram 300% em um mês. Então, como é que a gente consegue criar visibilidade disso dentro do e-commerce, que é o que a gente já tinha, né? Ser o produto mais vendido ali do posicionamento. Além disso, ter produto na farmácia, porque, de repente, a gente se deparou com uma conta, com um sellout que não era comum, que não existia. E, naquele momento, também existia uma mudança de preço no mercado, tá? Existia que logo o governo se posicionou, não teve o aumento de medicamentos, para quem vive disso sabe do que eu estou falando, levou quase 2 meses e meio depois para ter a relação. A gente já esperava um aumento de quase 4,5% a 6% em termos de medicamento, o que desfavorece o nosso comprometimento de budget do ano. Mas quando eu olho os 4 pilares, e eu olho para a palavra relacionamento, não é só levar a linguagem técnica, né? Então, os nossos promotores passou a ficar em casa, fazer o home office e ligar por telefone. E ligava para esses farmacêuticos, para esses profissionais de saúde que estavam na linha de frente de farmácia, e nosso trabalho passou a ser todo por telefone. E, basicamente, a resposta foi imensa e fantástica, porque o próprio profissional adorou a ideia de a gente poder se posicionar e falar
e discutir com eles, porque esses profissionais de saúde estavam na linha de frente. O número de doentes que chegaram para a farmácia foi uma coisa absurda, porque o grau de busca por da medicação também foi. E essas pessoas estavam na linha de frente. Então, de imediato, a gente criou uma estratégia de falar com essas pessoas, né, de saudar essas pessoas pela atividade que eles já estavam fazendo e que a Pfizer estava ao lado deles, e a gente se colocou isolados, evitamos de ir para a farmácia para, de uma certa forma, colaborar com a prática do isolamento e aquilo que a gente entende como grau de responsabilidade em saúde, né? O segundo passo foi buscar iniciativas com o gerente de contas de olhar cada ponto de venda, o sellout que eu tive por ali. E aí sim, criar uma estratégia baseada, como isso não é randômico, e a gente tem isso online, né? Através de sistemas da rede, a gente se aproximou da rede e conseguiu fazer um faseamento mais adequado para cada loja. Ó, eu estou falando de quase 70 mil pontos de venda do Brasil, quase 70 mil farmácias, através dos gerentes de contas e também de redes de distribuição. A gente conseguiu fazer uma aproximação daqueles produtos que tinha curva A, curva B, e fazer uma alocação mais imediata para ter um acesso a esses pacientes. Então, disponibilidade foi algo muito importante. E esse time de promotor, através das ligações por telefone, conseguia, por pesquisa, mimetizar e evidenciar o que de fato seria necessário ter naquela loja, né? O grande desafio do varejo para a gente, olhando para o canal de farmácia, eu acho que para outros também, é ter o produto certo, na loja certa, na quantidade correta. Esse é o maior desafio, né? Porque não necessariamente eu vou ter um produto lá na Moca, por exemplo, ou aqui na Zona Norte, onde eu estou falando agora, e outro produto, o mesmo produto na Zona Sul, na mesma quantidade. Então, tem um impacto muito grande e a gente precisa ter uma flexibilidade para trabalhar com isso. E esse promotor conseguia fazer essa visibilidade. O terceiro ponto foi campanhas, né? Assim como muita gente falou, vem acompanhando a live, como é que a gente trafega a campanha no PDV. Hoje, vários laboratórios têm um programa de relacionamento, né? No nosso caso, é o Mais Pfizer, né? Então, é muito comum você ter alguns produtos com desconto, a qual esse paciente tem acesso. O que, de fato, por ser produto controlado, ele precisa de receita. Então, a gente também trabalhou com isso, o pop-up de tela, para fortalecer cada vez mais e evitar a troca e também o consumo excessivo, porque nós estamos falando de medicamento e não de produto de alto consumo, então tem um grau de responsabilidade nossa também. A gente evita fazer um superfaturamento, ou evita ter um consumo excessivo ou de estoque, por exemplo. A gente fraciona muito bem isso e trabalha junto com as redes de farmácia, é algo muito comprometido e que o promotor também nos ajudou. E, por último, nós temos uma aplicação, hoje, é comum para o consumidor e para o shopping entrar numa farmácia, se for um produto crônico, seja colesterol, diabetes, ou até um produto controlado, eu não sei o quanto vocês sabem, mas existe, a própria farmácia hoje tem uma assistência farmacêutica, né? A farmácia hoje, a atividade da farmácia mudou bastante, gente, em relação à pandemia. Mudou legislação, a farmácia hoje ela pode entregar um produto controlado até a casa do paciente, o que não era permitido, né? E hoje tem esse acesso. O consumidor ganhou com isso, então ele pode estar isolado, comprar pelo app e receber um produto em casa. É um desafio para a farmácia, algumas delas estão fazendo, tem um certo receio ainda de como utilizar essa legislação, mas o promotor consegue viabilizar e dar resultado em relação a isso. Hoje tem teste de Covid dentro de uma farmácia, a gente percebe que isso é um diferencial, então, que tipo de teste é adequado ou não. Então, é uma série de outras atividades, tudo isso é baseado na assistência farmacêutica. O que a gente vem fazendo há quase 2 anos? Eu acho que o resultado é excelente. Eu tenho praticamente 18 mil farmacêuticos nesse aplicativo, chama Infarmácia. É um aplicativo voltado em específico para o profissional de farmácia, gerente de loja, balconista e farmacêutico. São 2 abas lá, em qual tenho 2, 3 modelos de profissionais para conseguir ter acesso. Esse promotor que fazia visita por telefone levava e discutia sobre o aplicativo e levando a educação continuada, tá? Próximo slide, pessoal. Agora eu vou mostrar um pouquinho das ações, de como foi feito isso. Aqui, ó, do lado esquerdo, você vê uma das nossas promotoras fazendo a ligação, tá? Um ponto interessante, parte do time, eu dividi parte do time para fazer Mystery Shopper, né? Já que o nosso consumo passou a ser feito através do canal de e-commerce ou canal via telefone desse consumidor, por que não testar
como é que seria uma compra do consumidor de um produto Pfizer por telefone? Então, a gente começou a fazer isso, começamos a testar isso também. Se o nosso, entender se as farmácias tinham o mesmo atendimento que a gente esperava ter, se realmente esse produto tinha como disponibilidade. Então, além da promoção, parte do time ligava para as farmácias e simulava uma compra de um produto Pfizer. Um segundo momento, a formação pelo WhatsApp, né? É muito rápido, então a gente recebia, na situação do meio aí, uma informação rápida, se estava ou não faltando produto. O grau de relacionamento com a farmácia foi impressionante, né? Porque se tornou muito mais próximo, né? Teve farmacêuticos e gerentes de loja que a gente, muitas vezes, tinha pouco acesso. E com a situação da proximidade digital, isso se tornou mais viável, né? E o terceiro ponto aqui, ó, nesse lado direito, vocês vão ver que tem uma pesquisa de concorrente, é importante para a gente saber que preço está sendo dado lá na ponta, né, como é que está sendo reportado. Então, a gente consegue fazer isso através do time de promotor rápido, simplesmente para uma resposta via WhatsApp, nosso time inteiro já consegue, vai para um BI, e eu mesmo consigo ter acesso aqui em quase, hoje, 7 mil pontos de venda, né? E aí embaixo tem um mini meeting. Lembra daquela ação que eu mostrei lá, que a gente entrava na farmácia, levava bexiga, aquela coisa toda? Hoje a gente faz de forma digital, né? Naquela época, há 4 meses atrás, a gente levava um café para a farmácia. E eu digo que hoje o time consegue fazer isso de forma digital e manda também o café para a farmácia. Ele organiza um horário com esses gerentes, através de relacionamento, é claro, 3 da tarde. Então, organiza o horário, manda um café para esse grupo que está lá, o gerente organiza todo o time da farmácia, ajusta esse horário e essa promotora faz um coffee break. Ela também toma café em casa, tá? Porque eu mando café para ela. Ela também toma café em casa e nesse momento ela compartilha de um momento digital, né, mais especial. Está sendo lúdico quase o nosso trabalho, muito interessante, mas a aproximação tem sido fantástica. A gente consegue passar uma informação muito técnica, que é o que a gente espera, e principalmente a educação continuada. A gente tem como princípio, como papel, ser um dos melhores da Pfizer, né, ser o melhor dispensador de medicamento no mercado, levar grandes avanços para esse modelo, né. A gente já está desenhando agora como trade uma estratégia, inclusive levando a inteligência mais próxima do 5G, né. A gente já está pensando um pouquinho à frente, principalmente para o consumidor, tá. Próximo slide, por favor. Só mais um recado que eu gostaria de deixar. Aqui tem alguns pontos, ali eu falei do lado do time de promoção, né? Mas aqui eu também não posso ficar parado, né? Como eu sou um promotor nato e vim vindo desde lá de baixo, né? Trabalhando conhecendo a indústria farmacêutica, entrei como estagiário, então tem o meu lado aqui de também operacionar. Então a gente criou algumas lives falando sobre Covid, levando a informação e mostrando qual é o impacto do Covid para esses profissionais de saúde. Como esses profissionais de saúde vão atender esses novos consumidores? De que forma? Então, a gente também deu essa assessoria, né? Falamos um pouquinho, estendemos isso para o nosso aplicativo, através do site, através de e-mail marketing. São formas que a gente conseguiu estruturar, fazendo lives fidelizadas diretamente com essas redes de farmácia, tá bom? Aí eu queria deixar uma mensagem final no próximo slide, por favor, que é um pouco do que eu tenho desde quando eu comecei a trabalhar com estratégia, né? Eu adoro estratégia, minha vida é estratégia de trade marketing. Então, para cada um que estiver olhando para o seu produto e olhando para o seu negócio, né? Faça o teu melhor nas condições que você tem, né? Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, a gente precisa olhar para o nosso negócio e buscar alternativas de sucesso, mesmo com pouco investimento, com o mínimo que eu posso ter, com aplicações que eu posso ter hoje, faça o melhor que você pode com as condições que você tem, né? E à medida com que você vai ganhando velocidade disso, vai buscando outras opções. E converse, né? Eu acho que esse é uma prioridade muito importante. Eu adoro esse tipo de coisa porque a gente traz insights aqui de outras áreas, de outros negócios. Minha área é uma área bem focada, eu tenho praticamente, como eu comentei, 2 produtos do alto consumo, o restante eu preciso engajar pessoas a fazer melhor por mim. E esse é o meu propósito, tá? O último slide, eu deixo meu contato, mais um, por favor, deixo meu contato, tanto no LinkedIn, para quem não tiver, tem um telefone direto. Obrigado, Stênio, obrigado, grupo. Olá, Carly, obrigado você aí, parabéns aí pelas iniciativas.
ficou claro o quanto planejamento e execução eles andam juntos, né? Trade marketing ele é tão sedutor porque ele é uma ciência, né? Você consegue pensar bastante e mais do que isso, você consegue executar, realizar, né? Botar a mão na massa. Obrigado mesmo. Obrigado. Agora, para a gente dar sequência aqui, só queria passar um recadinho. A gente, enquanto comitê de trade da Ampro, a gente aproveitou esse evento para lançar o nosso guia, que é o Guia de Contratação de Serviços de Trade Marketing. Pode colocar o slide aí, por favor? Isso. Qual que é a ideia desse guia, né? A gente, todo ano a gente refaz esse guia. A iniciativa desse guia é dar um norte para os contratantes, principalmente visando o mercado contratante, indústria e serviços, de o que seria o melhor processo para a contratação no serviço de trade marketing. Né? Então, aqui a contribuição do trade marketing vai muito além da mão de obra. Né? Somos também um ponto de contato da indústria no varejo para apoiar na tomada de decisão. A gente pode ver aqui exemplos claros do quanto o trade marketing ele está cada vez mais estratégico e o quanto o trade marketing ganhou protagonismo, principalmente agora nesse momento de crise. E falando de uma retomada, o quanto a gente pode fazer parte realmente da estratégia, sentar junto com o cliente, planejar e também poder medir e executar. Pode passar? E o guia ele vai ser muito simples. Para todos os convidados, todo mundo que participou aqui do evento vai receber esse guia, depois ele vai ficar disponível também para acesso do mercado, junto à Ampro. A gente vai poder comunicar isso, como que vai estar sendo esse acesso ao guia. Pode passar mais um slide? Só para de forma muito ilustrativa e tentar trazer para vocês, de que forma que a gente vai trazer os principais pontos desse guia. Mais um clique, por favor. Então, a gente vai lidar como que é o passo a passo, né, dessa jornada de contratação. Né? Desde o momento de uma RFI, o quão importante é essa fase para a gente poder nivelar e qualificar os competidores dentro das expectativas e objetivos de briefing. O que deve estar por detrás de uma RFP ou de uma avaliação de uma proposta técnica comercial, que aí é onde tem a capacidade de colocar todo o conhecimento, toda essa ciência que a gente acabou de ouvir aqui por parte do case contado pelo Kerley, para aí sim avançar numa parte de RFQ, que é realmente uma negociação, onde a transparência, as práticas de relações transparentes e sustentáveis, ela tem que ser embasada, tem que ser fundamentada como principal pilar. Em cima disso, mais um clique, por favor. A gente também vai mostrar aonde que o trade marketing também ele agrega valor como um ecossistema, né, dentro do universo do live marketing, e também como um propósito de inovação. As agências ela vêm se reinventando, seja através da tecnologia, seja através da formação de profissionais, ou seja, é uma área com bastante potencial de poder se desenvolver e participar junto com os clientes do planejamento até a execução. Então, esse foi só um recadinho que a gente vai disponibilizar para todos vocês depois esse material. Agora a gente vai caminhar para a parte final. Né? A gente tem aqui... Vou contar os 5 minutos de atraso. Tá? Para a gente chamar aqui, eu vou chamar a Dani novamente e aproveitar e chamar também o Regis. Bom, a Dani todo mundo teve a oportunidade já de conhecer, já apresentei. Agora deixa eu apresentar também o Regis. O Regis Duarte, conheço esse cara já faz bons anos, né, bastante tempo. Hoje ele é vice-presidente Latam da Creata e, além disso, ele é também professor de trade e shopper marketing. Então, a ideia aqui eu vou passar para eles 2 perguntas e vamos entender do ponto de vista da Daniele, que com bastante tempo de indústria, e o Regis, que já teve dos 2 lados, né, tanto o lado da indústria como o lado agora do prestador de serviço, como que eles vão enxergar. Queria ouvir aqui
deixa eu fazer primeiro a pergunta. Primeiro vou direcionar a pergunta para a Dani, tá, Dani? Você com passagem... a gente pôde ver aqui diversas situações que mostrou uma evolução, né? Que o trade marketing começou a ganhar uma participação e uma relevância muito maior do que tinha antes, né? Foi uma das áreas que talvez sofreu, mas acabou sofrendo menos em relação às disciplinas do live marketing, porque a gente está ali constantemente ali na última milha, né, entre o shopper e o produto final, que é o produto e a marca. A gente está ali. Então, eu queria perguntar para você, você acredita que a área de trade marketing da indústria e também do varejo, que passou e ainda passam por essa transformação, terão um papel de maior protagonismo? Como você vê o trade marketing nesse novo diferente? Fique à vontade de dar exemplos. Vamos lá, Dani. Vamos lá, vamos embora. Eu tenho certeza sobre a questão do protagonismo. Sobretudo porque a área de trade marketing, ela é uma área que às vezes está nesse meio, né? Ela é um elo, ela é uma conexão dessa cadeia. Então, às vezes você tem os times comerciais negociando coisas, preço, promoções, lançamentos, né? Que ativação. E aí, do outro lado, você tem o time de marketing, também pensando em inovações, lançamentos, abordagem com o consumidor. E no meio do caminho você tem aqui o time de trade marketing quase que espremido, né? Ainda pensando, tendo que pensar novos canais de atuação, sendo omnichannel. E aí, nesse momento, ele ganha protagonismo, sim, porque nem o time de vendas consegue, às vezes, né, até o que o Kelly trouxe foi muito interessante, porque o time de vendas que gosta de estar ali, de estar com o cliente, de estar no dia a dia comercial, ele foi tirado disso, e eu vi muito time do time comercial, muita gente do time comercial ficando muito perdido, né, sem saber para onde ir. E, por outro lado, o time de marketing também, porque o time de marketing está acostumado a falar de branding, está falando de marca. E nessa hora, muitas marcas, na verdade, tiveram que se posicionar e tiraram os seus comerciais, tiraram a sua publicidade, até para ter entender qual era o diálogo que eles iam colocar. Mas as coisas precisavam continuar acontecendo, né? O shopper precisava continuar indo à loja, continuar comprando o seu produto, ter mais certezas até de como ele ia fazer isso. Então, o trade marketing, ele ganhou, sim, protagonismo, né? Como o cara que conseguia traduzir e ajudar tanto os times comerciais a que propostas levar, como entender esse novo momento, como com os times de marketing, como é que eles se aproximavam, né? As lives que a Fê trouxe, eu imagino alguém de marketing tendo, se desapegando, né, de falar assim, mas espera aí, o chefe tal, que não foi contratado por mim, vai falar da nossa marca? Mas e se ele falar alguma coisa errada? Eu imagino como esses times não piraram, né? Então, sim, os times de trade marketing ganharam protagonismo. Também tem que se reinventar, também tiveram que se reinventar, né? O Kelly trouxe vários elementos de como fazer essa transição com o melhor que você tinha naquele momento, e era o time de trade marketing que vai fazer isso, né? Feliz ou infelizmente, é o time de trade marketing, sim. Então, eu acredito num protagonismo, só que o time de trade marketing, como ele sempre foi um time meio que de meio nas organizações, ele tem mais facilidade de trazer um ecossistema. Né, ele tem mais facilidade, né, enquanto você olha trade marketing, execução, planejamento, times comerciais, metas de vendas, todo o kit de lançamento, qual era o call to action, material de ponto de venda digital agora. Ele tem um ecossistema, ele já conversa com muita gente, né, ele é mais poroso, né? Ele consegue deixar que outras pessoas entrem e oxigenem ele com inovações. Então, sim, eu acredito no protagonismo do time de trade marketing.
Eu acredito também que as agências, né, e todo esse ecossistema de trade marketing tende a sair fortalecido, ainda mais agora que a gente vai ter a retomada. As lojas vão começar a reabrir. Como é que vai ser? Né? Eu fico me perguntando, Fê, como trazer as experiências incríveis do digital agora também para o mundo físico, né? Que a gente quer levar, às vezes, o físico para o digital, mas as experiências positivas do digital, como é que a gente traz para o físico também? Né? Até para que essa comunicação seja omnicanal, para que essa experiência que ele encontrou no físico, ele encontre no digital e do digital no físico. Então, sim, eu acredito novamente no protagonismo dos times de trade marketing, mas também das agências, né, quem está na última milha, porque, gente, tem uma riqueza de dados. Eu lembro uma ocasião, a gente precisou, eu estava na Nestlé nessa ocasião, tá bom? E foi o nosso batalhão de quase 1.200 promotores que nos trouxe informações se as nossas ações estavam sendo efetivas ou não. Foram eles que, naquela ocasião, conseguiram trazer informações e insights que a gente não conseguia olhar, a gente não conseguia perceber. Então, assim, quando eu olho para esse batalhão de gente que tem nas lojas, né, e como eles também podem agora... Teve uma outra ocasião um outro exemplo que a gente utilizou também, de como esse time de promotores... né, eu vou me referir aos promotores, tá, né, ou repositores, como o varejo também agora valoriza o papel dessas pessoas. Né, eu trabalhando em indústrias, nós sempre tivemos alguma dificuldade de ter o papel desse time valorizado, né, de uma forma, não era sobre respeito, mas realmente valorizado. São eles que evitam a ruptura nas gôndolas, são eles que arrumam os planogramas das lojas, né? Esse time foi muito valorizado nesse momento, né? Muito bacana também ver que os supermercadistas conseguiram acolhê-los, né? E juntos com a indústria achar alternativas para que eles também estivessem num ambiente seguro fazendo o trabalho deles. Mas muita gente nova, né, esse foi um outro exemplo que nós demos, de um outro papel que o time de promotores também pode adquirir. Tem muita gente nova entrando nas lojas, que nunca visitou a loja. Gente, fazer compra é um dos como que era, nos 5 itens mais estressantes pelo qual o ser humano passa. Então, esses times que estão lá, que conhecem as lojas, né, como a palma da mão, eles podem ser um aliado importantíssimo para fazer os shoppers se sentirem melhor, acharem os produtos, encontrarem os produtos. Eu sempre que preciso de alguma coisa, quando eu estou num supermercado novo e que eu estou perdida, é para esse time que eu pergunto, né, para o time de promotores, onde está o fulano, onde está o produto tal? E é muito interessante, né, como algumas empresas também treinam e capacitam esses times, que eles sempre têm uma abordagem mais vendedora, ou eles dão uma dica, eles dão uma sugestão. Então, sim, de novo, né, eu acho que tem um protagonismo, tem um desenho, um redesenho de papéis e responsabilidades, né, acho que tem uma parceria que precisa ser revisitada, né, tem um contingente enorme de gente da indústria no varejo, né, como é que juntos a gente pode fazer mais? Espero ter respondido a sua pergunta. Não, perfeito, perfeito. Muito mais do que, acho que uma resposta, é estabelecer uma provocação para todo mundo que está assistindo e tirar conclusões disso. Oi, Regis, tudo bem? Tudo bem, Estênio? Bom te ver aqui, por aqui. Né? Que bom. Deixa eu aproveitar, então, fazer a mesma pergunta para você. Como que você, com passagem em grandes indústrias e depois agora há bastante tempo já do lado de cá do balcão, enquanto prestador de serviço, viveu as duas realidades. O quanto você enxerga o protagonismo por parte da indústria e nós, enquanto prestadores de serviços, qual a relevância, qual o papel que a gente pode passar a angariar e a influenciar junto ao próprio cliente? Perfeito. Bom, obrigado pelo convite, Estênio, Alexis, e olá para a Dani, a Fernando, Kelly, a todo mundo que está nos vendo.
E agradecer aí o convite também da Ampro. É muito bom, primeiro, é muito gostoso falar, depois que a indústria falou, e falou das oportunidades e mudanças, e aqui eu achei incrível o que o Kelly falou, que ele começou a falar o seguinte: naquela época, eu pensei, pô, ele vai falar de alguns anos atrás. Aí ele continua, há 4 meses atrás, ou seja, muita coisa mudou, ou teve que mudar em muito pouco tempo, né? A Fernanda também falando das realidades que teve que enfrentar, então a visão de indústria, a visão do varejo, né, ou seja, e shoppers, eu acho que somos todos nós, né? Então estamos aqui com o ecossistema inteiro nesse debate. Eu vou pegar um pouquinho do gancho que a Dani falou, eu concordo que o trade vai ter um pouco mais de protagonismo, e assim eu espero que as organizações também enxerguem dessa forma, porque o novo normal, né, que é esse nome que foi dado a esse momento que a gente está vivendo, ele com certeza é novo, mas de normal ele tem muito pouco, né? Ou seja, acho que ninguém de nós, se é que nós podemos chamar que em algum momento houve um normal, mas se a gente assumir isso, ninguém, né, nenhum de nós aqui gostaria de continuar vivendo da forma que estamos vivendo, né, nos últimos 4 meses, com um modo forçado e repentino de mudanças de comportamento, né? Eu acho que todo normal se estabelece a partir de uma mudança de comportamento sustentável, ou seja, é quando as pessoas necessariamente entenderam que a mudança é positiva e que o ecossistema em que ela atua conseguiu suprir essa necessidade, e que não é o caso da pandemia. Então, eu acho que talvez se a gente tivesse que falar no caso de trade, e o trade, ele é justamente aquela entidade que é responsável pelas estratégias, pelas execuções que aqueles canais irão fazer, e, consequentemente, os canais são os pontos de contato dessas pessoas que agora tiveram que forçadamente tomar algum tipo de atitude distinta. É que essa mensagem para o trade ela é muito interessante, né? E quando mais a gente escuta varejo e indústria, mais a gente consegue perceber o quanto as agências, inclusive, podem aportar de valor nesses momentos. Se eu fosse, talvez, considerar qual foi o novo normal que os varejos ou o trade passou a viver nos últimos anos, não é a pandemia, sem dúvida nenhuma, mas é, sim, todo um esforço e uma estratégia feita por essas empresas, varejos e por trás as indústrias, no sentido de propiciar uma solução cuja arquitetura fosse de omnicanalidade. Isso sim passou a ser um novo normal, porque foi um canal, que foi o canal digital, e a própria Dani falou hoje em streaming, ou seja, são canais que estão sendo adicionados ao varejo, que vão permitir com que esses canais não somente se conversem, mas que tenham uma proposta de entrega e de relacionamento única, e, por sua vez, o shopper também sendo percebido como um só, né? Eu não tenho 2 CPFs, porque uma hora eu falo com um canal e outra hora eu falo com outro canal, né? Eu continuo sendo eu mesmo, né, em um CPF só. Então, eu acho que esse sim foi o novo normal, porque nesse novo normal, nós tivemos uma mudança onde a sociedade queria um canal novo, que é o digital, porque fazia parte da sua forma de ser, da sua forma de se relacionar, e o varejo, por sua vez, viu neste canal uma oportunidade de ampliar a sua penetração e a sua capacidade de atender a necessidade desse shopping. O que eu acho que fica como, e tentar ser objetivo aqui na resposta, o que eu acho que fica como visão dessa pandemia é um pouco de lições que nós estamos aprendendo. Eu acho que a gente já viu casos aqui da indústria, casos aqui do varejo. Eu acho que vale a pena ressaltar que o shopper foi forçadamente, mas de uma forma muito interessante, exposto a uma realidade de consumo e de formas de consumo que ele talvez não tivesse experimentado, ou pelo menos não de uma forma tão intensa. Então ele pôde entender vantagens e desvantagens deste canal, né? Porque vamos entender que alguns canais tiveram mudanças profundas, ou algumas empresas que atuam sobre alguns canais tiveram mudanças profundas. Aqueles que tinham, por exemplo, aqueles varejos que tinham lojas físicas que fecharam, eles vários anos investiram em multicanalidade ou em omnicanalidade, e em poucos dias tiveram que voltar a ser uma realidade de monocanal.
Por quê? Porque só ficou um canal para eles poderem se relacionar com o mercado. Só que não é um monocanal de 100 anos atrás, que era a loja física, e sim agora um monocanal, que é a loja digital. Então, só que essa loja digital, pessoal, essa loja digital não conseguiu suportar toda a responsabilidade de carregar ela como canal caçula, que é, né, o canal digital, toda a responsabilidade do volume de vendas que se esperava para poder manter uma certa sustentabilidade do negócio de alguns varejos e, por sua vez, escoar produtos de indústrias. E aí não é só por ser jovem o canal digital, mas também questões econômicas estão envolvidas, questões de comportamento do próprio shopper, de aceitação do canal. Então, assim, como lição, eu acho que fica, sim, uma expectativa de um maior protagonismo de trade, fica uma expectativa de maior integração do trade e marketing e vendas num processo que não pode ser separado. Eu acho que cada vez mais está muito claro isso, né? Assim como todos falamos de físico e o digital, né? Então, vamos falar disso daqui a pouco, pelo que eu entendi da programação da Ampro. Na verdade, assim, isso não são mais duas coisas, né? Então, acho que o que fica de lição é um shopper mais preparado, e acho que a pandemia fez uma coisa muito positiva, que foi acelerar este comportamento de investigação e de aceitação ou não do shopper deste canal digital. Então, o que teria que levar alguns anos, a pandemia conseguiu fazer com que fosse entendido esse canal, exercitado esse canal em poucos meses. E acho que fica também para varejos e indústria uma visão de que temos que olhar para os canais como um todo, continuar o investimento da omnicanalidade. Isso é uma coisa que veio para ficar. A pandemia causou uma distorção disso, mas a pandemia se resolverá, felizmente, dentro de algum tempo. Então, continuar na omnicanalidade, por quê? Porque isso é o que o shopper precisa, esse comportamento já foi algo internalizado, ele entender e poder ter opções de canais. E aí também espero que indústrias enxerguem que isso também é uma oportunidade, porque as indústrias, historicamente, dentro das suas ferramentas que ela usa, né, da sua caixa de ferramentas, ela muitas vezes usa soluções de trade que estão vinculadas à presença física na loja. Então, tem uma história disso. O trade, inclusive, faz muito parte disso, as agências de trade. Eu acho que agora as indústrias também têm uma oportunidade de olhar essa omnicanalidade que os varejos têm que olhar com um pouco mais de relevância e participar das iniciativas em conjunto com varejos de todos os diferentes tipos de canais. Então, concordo com a Dani e espero que o protagonismo do trade ele ajude a todos, na verdade, não só aos próprios estruturas de trade das indústrias, mas aos varejos e principalmente aos shoppers. Beleza, ótimo. Então, pessoal, a gente está chegando no final, aqui, estou com as meninas aqui olhando. Eu queria aproveitar para fazer um agradecimento, fazer um agradecimento anterior, que eu não fiz, ao pessoal que está envolvido na criação do guia nosso de contratação de serviço de trade marketing. Agradecer aqui a Letícia Malheiros, da LIC, o Fabrício Massa, da POP, o Marcelo, o Eduardo Sá, da Orcon, o Regis, da Creata, e o pessoal da Toolbox, que está ajudando na construção do conteúdo, na diagramação do guia. Logo, logo vai estar disponibilizado para vocês. E aproveito também para agradecer aqui, Dani, Kelly, Fê, Regis, obrigado pela oportunidade, pelo tempo dedicado, e espero nos encontrarmos novamente num happy hour que a gente vai começar logo, logo aqui. Tá, João, gente? Obrigado.